Olá, está no ar mais um Pauta de Impacto aqui na TV Legado e o nosso assunto de hoje é a criminalização da LGBTfobia. Isso porque o Supremo Tribunal Federal decidiu criminalizar ações que discriminem pessoas pela orientação sexual ou identidade de gênero. Nós vamos conversar sobre esse assunto com duas instituições que foram aceleradas pelo projeto Legado. O Transgrupo Marcela Prado, que atua na defesa de pessoas travestis e transexuais, e também o Instituto Aurora, que atua na defesa de direitos humanos. Carol, Michele, sejam muito bem-vindas. A gente está falando aí de uma mudança cultural muito forte no Brasil, mas a gente sabe também que essa mudança ela é gradual, né? A gente vem falando aí dos direitos da pessoa LGBTI há muito tempo. O que vocês acham que significa na prática isso? A gente está falando de uma mudança de paradigma? Olá, Esther, obrigada pelo convite. Então, essa determinação, ela é sim um grande avanço. Acho que a Carol vai poder contribuir melhor, né, com essa questão, até com esse processo histórico, porque não é uma luta de um ano, não é uma luta de 2 anos, é uma luta de muito tempo aí para se conquistar essa determinação. Mas, então, sim, ela é um grande avanço para a nossa população, porque uma vez que o Estado determina essa lei e diz essas pessoas existem, reconhecem, né, a existência dessas pessoas e que o crime contra elas é um crime que deve ser tipificado de uma maneira diferente do que qualquer outro tipo de assassinato que possa vir a acontecer ou violência, né, que possa vir a acontecer, é um grande avanço. É como se dissesse assim para a população, olha, existem questões que a gente até pode tratar ali como um entendimento relacionado à fé ou alguma questão relacionada a algum entendimento cultural, mas existe uma linha entre isso e o discurso de ódio. Então, algumas determinações devem ser tomadas e algumas medidas devem ser feitas, né, para garantir a vida e a dignidade das pessoas LGBT. Carol. Olá, Esther. Obrigada pelo convite. Então, como a Michele citou, isso já é uma luta que já vem de muito tempo, né? E a gente precisa dar também de certa forma, uma satisfação, né, à sociedade do que a gente está falando quando se colocou essa criminalização dentro do racismo, de que a gente não está falando do racismo de cor, de pele, de origem, né? A gente está falando do racismo da raça humana, né? Uma vez que somos pessoas consideradas seres humanos, né? E as pessoas precisam entender que a gente também precisa ser respeitada, a gente precisa também ter direitos iguais como todas as outras pessoas. A gente sabe que muita gente contrária, muita gente a favor, mas de certa forma o criminalizar foi uma forma de dar realmente existência a essa população, né? Muitas vezes invisibilizadas. Pois é, quando a gente fala em criminalização desse tipo de discriminação, muitas vezes se pensam em algum tipo de comportamento, a maneira que a pessoa é tratada no contexto cultural, desde a infância, na escola, até a vida adulta no ambiente de trabalho. Mas eu estou com um dado aqui do Ministério dos Direitos Humanos que ajuda a gente a ilustrar e entender a gravidade da LGBTfobia, né? Então, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, a cada 16 horas uma pessoa morre no Brasil vítima desse tipo de assassinato. E aí eu pergunto, será que esse avanço em termos de legislação pode refletir nessa prática no sentido de inibir esse tipo de crime? Bom, acho que percebo que sim, né? Mas aí eu trago uma questão que é de pensar que a criminalização ela é um passo nessa caminhada. Se a gente for pensar então, né, que a LGBTfobia entrou a lei, né, que vem nos ajudar nessa questão, ela entrou dentro da lei de antirracismo. É uma lei que esse ano, em 2019, ela completa 30 anos, já completou, na verdade, 30 anos. Então, e a gente continua vendo, então mesmo com uma lei de 30 anos, a gente continua vendo na nossa população, infelizmente, uma discriminação contra indígenas, contra a população negra, intolerância religiosa, que são todos crimes previstos a serem, né, combatidos nessa lei. Então, o que eu trago assim de reflexão é que é um ponto de bastante importância para a caminhada, mas ele não pode parar aí. Para a gente realmente caminhar para uma mudança cultural, porque é disso que a gente está falando quando a gente fala de um crime como a LGBTfobia, é a gente pensar também em ações educativas, em campanhas que não só o Estado possa encabeçar, mas a sociedade civil,
universidades, escolas, empresas, né, outros espaços também possam refletir sobre isso. Eu vou aproveitar até que a Michelle conversou aqui sobre sociedade civil organizada se mobilizando e te perguntar, Carol, como que você enxerga a inovação do empreendedorismo social, iniciativas que muitas vezes geram lucro também, são empresas comerciais, mas que têm como essência a proteção, a defesa dessa população e a mudança dessa cultura. Como que você enxerga a contribuição dessas iniciativas? Olha, eu tenho participado de alguns espaços que tem sido muito grata, assim, ver essas iniciativas, né? Ainda assim, hoje, infelizmente, sabemos que a nossa população, ainda dentre toda a sigla LGBT, é a menos inseridas, né? Mas estamos um passo de cada Quando vez, você né? fala essa população, está se referindo A aos população transexuais, transexuais, que é representado travestis e pelo transgrupo. transexuais, exatamente, que a gente representa, né? Infelizmente, segundo os dados, como você disse, hoje nós somos 92% de uma população que sobrevive somente da prostituição, né? Temos uma expectativa de 1,3% dessa população inserida de fato no mercado de trabalho, né? E aí quando a gente começa a ver essa pauta sendo discutida e sendo trazida mais à tona, né? Para a gente começa a nascer um pouco de mais de esperança de ver que de repente estamos conseguindo avançar, né? Porque uma das minhas falas que, enquanto representante, é que a gente precisa começar a entender que as empresas precisam nos olhar enquanto pessoas, né? Porque o que nos barra, muitas vezes, no acesso, é a nossa identidade, né? Uma vez que você tenha uma identidade que não condiz com o que a pessoa está habituada, com o que a sociedade diz ser o correto, isso já é uma barreira muito grande, né? Esse tipo de barreira, essas situações enfrentadas no cotidiano, podem ser consideradas um tipo de discriminação? Elas podem ser enquadradas nessa nova lei? Sim, sim, com certeza, né? A partir do momento que você nega a participação de uma pessoa, a inclusão de uma pessoa trans, ou um homem trans, uma mulher trans, ou uma mulher travesti no mercado de trabalho, nesse acesso que é para todos, você está cometendo, de certa forma, um preconceito, né? Você pode ser enquadrado dentro dessa nova lei. E no dia a dia, como vai funcionar? Como que essa população pode entender melhor os seus direitos, buscar os seus direitos, realizar uma denúncia, por exemplo? Você pode falar. Então, hoje, o que a gente tem de informação é que a pessoa, para registrar uma ocorrência, sofreu um preconceito, sofreu uma forma de discriminação, alguma forma que, de fato, seja, né, explícita, que ela vá até um cartório, registre, faça um registro em cartório e, com essa declaração registrada em cartório, vá até uma delegacia e proceda a denúncia de fato, né? E a gente precisa se atentar que toda forma de... uma das coisas que ficou bem explícita é que as nossas maiores violações de preconceito e crime são na internet, né? Então, a gente tem assim, um sentimento de que vai ser essa a forma que mais vai ser utilizada para atingir mais ainda, né, de fato, a nossa população. Então, o que a gente orienta é, se tem dúvida, pode procurar a gente, né, na instituição, na ONG. A gente tem lá profissionais que podem ajudar, auxiliar, advogados que podem auxiliar como proceder, mas que não deixe de fazer, né? A gente sabe que, como eu comentei, nós tivemos no mês de julho um sentimento de uma queda, né, bem sensível nas mortes da nossa população, e gostaríamos de entender se de repente foi de fato a essa criminalização, né? Como que esses dados são tratados nesse contexto? Como que vocês conseguiram perceber que já teve uma redução Então, significativa? Esther, a criminalização, de certa modo, para nós, vai ser de grande contribuição, porque nós, infelizmente, não temos dados, né? Hoje, nossos corpos trans são contabilizados quando mortos
dentro do masculino ou feminino, porque infelizmente não existe um autorreconhecimento enquanto a sua identidade de gênero de fato, né? Então, para nós vai servir muito para que a gente consiga de fato ter dados do que é como é a morte dessa nossa população, qual é o número efetivo, né? Hoje o que a gente tem são informações entre pares, né? A minha amiga lá do estado do Pará, a amiga foi assassinada, comenta com uma, isso vai se estendendo, e como a gente trabalha muito em rede, a gente acaba tendo acesso a essas informações. Então, de 2017, o dado do censo que a Rede Trans teve, nós fomos 167 pessoas, mulheres trans e travestis assassinadas no Brasil. É um número bem Né? significativo e ainda subestimado se comparado. Isso são dados subnotificados, né? Não são dados oficiais que a gente tem, né? Então, a gente tem um sentimento de que isso vai trazer, de certa forma, um avanço para que a gente consiga, de fato, ter esses dados concretos para assim também exigir mais políticas públicas, né? Com relação à segurança, principalmente, né? Michele, agora essa questão ela torna-se polêmica também porque ela esbarra numa questão de crença, de fé. Né? Várias religiões entendem a homossexualidade, né, e desdobramentos de outras orientações sexuais também como um pecado. E muitas vezes a homofobia ela acaba se manifestando dessa forma. Né? Agora, essa lei que criminalizou a LGBTfobia, ela garantiu a liberdade de culto, ela foi preservada. Como que você enxerga que a gente possa garantir esses dois direitos, da liberdade de culto, da liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, a garantia de direitos da população LGBTI? Como você bem observa, são dois direitos a serem garantidos, né? Então, a gente tem de um lado a liberdade de culto, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, né? A gente pode dizer também, e do outro lado a gente tem os direitos da população LGBTI. E, né, uma vida coletiva digna para esses dois públicos. E a gente pode pensar, então, que existe um limite entre a liberdade de expressão, ou a liberdade de culto religioso, nesse caso, e o discurso de ódio. É muito importante a gente ter isso em mente, assim, que, por exemplo, dentro dos templos religiosos, né, um líder religioso se posicionar dizendo que, por exemplo, não consegue interpretar ali no livro sagrado, no caso das religiões evangélicas, protestantes, então na Bíblia, não consegue interpretar ali uma autorização para realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Expressar isso como um fato é algo. Incitar que isso, de alguma forma, né, que a população LGBTI seja violentada, seja discriminada, perseguida, passe por situações constrangedoras, né, colocar pessoas LGBT em situações constrangedoras, já ultrapassou essa linha. E por isso eu acho bastante importante a gente conseguir fazer essa diferença. E eu acho, e aí eu falo não só como fundadora do Instituto Aurora, mas também como cristã, uma pessoa então que professa essa fé, que as igrejas têm um grande papel, um papel muito importante também nesse sentido, dos líderes religiosos se posicionarem diante de seus púlpitos, trazendo aquilo que de fato os livros sagrados, né, o livro sagrado no caso da religião cristã, a Bíblia, traz em relação à percepção de que esse outro, essa outra pessoa que é diferente de mim, não é inferior a mim por ser diferente. Né? Esse outro, essa outra, é um igual a mim. Então, nessa percepção cristã, é um igual também criado à imagem e semelhança de Deus. Então, eu acho que as religiões, em especial eu falo aqui da cristã, por ser a fé que eu professo e por a gente perceber que é uma religião que acaba incitando mais os crimes contra a população LGBT, né, os crimes de ódio em relação a essa população, que tem sim um papel bastante representativo, que pode assumir uma posição de instruir os seus membros, né, da igreja, e conseguir trazer uma transformação, uma renovação de mente, que é do que a gente está falando aqui quando falamos dessa lei. Tá perfeito. Eu quero agradecer a presença de vocês, mas antes de encerrar, quero que vocês deixem aqui o endereço, como que as pessoas podem se informar mais sobre esse assunto, e os canais do Transgrupo e do Instituto Aurora. Carol. Bom, Então,
A nossa sede fica na Desembargador Westphalen, número 15, sala 706, no edifício Dante Alighieri, bem em frente ao Museu Paranaense, ao lado da Praça Zacarias. Então, se você tiver dúvidas, se você quiser precisar de algum tipo de serviço de orientação, nos procure, estamos de portas abertas. Nós trabalhamos das 13 às 18, de segunda a sexta-feira. Tá ótimo. Obrigada. E bom, no Instituto Aurora, as pessoas podem nos encontrar nas redes sociais, no Instagram Instituto Aurora, no Facebook aurora.direitos humanos e no nosso site www.institutoaurora.org. E acho que a maior contribuição que a gente pode trazer para o tema seria mesmo nas ações educativas e nas campanhas. Então, instituições que tenham interesse em somar com a gente nesse sentido de pensarmos possibilidades nesse sentido, a gente está aberto aí para esse diálogo e a gente permanece juntas nessa luta. Muito obrigada. E você também pode acompanhar essas e outras informações aqui na TV Legado. É só se inscrever no canal e rever esse e outros programas. Até a próxima!